pior governo da história do Brasil. Episódio 12, Fernando Collor de Mello, o presidente de proveta, ou seja, feito em laboratório, alagoano, roubo da poupança do povo. Veja, no governo do Sarney, no plano Funar, ele fez o roubo do dinheiro que estava da dívida pública, fez o calote da dívida pública, mas não mexeu no dinheiro do povo. Mas teve 3 governos, tá? Porque não tinha como diminuir a roubalheira. Trocou o governo por uma fofoca, não espalhem por aí, mas a fofoca passava em todo lugar, nos jornalistas, artistas, na universidade, é que ele não resistiu à beleza de Teresa Collor, a cunhada dele, casada com o Pedro Collor. Depois nós vamos ver que o Pedro Collor entregou ele. Agora, como que o irmão ia entregar o próprio irmão do presidente? Ele só sofreu impeachment por causa do Pedro. Briga de família, tal, né? Os critérios são aqueles mesmos, né? Se vocês não lembrarem aqui, vocês dão uma parada e leiam. Mas vamos lá. Quem era? Família... Dona da filial da Globo de Alagoas. E aí, já mais uma fofoca. Aproveita. A Globo pôs ele lá? Ou os donos das filiais, tá, os donos do Congresso, os caras que estão lá, que não saem de lá, e como o Lula não quer sair do presidente, porque você tem visgo esse negócio aí, os fossilizados impuseram a Globo. Então é uma pergunta que vocês vão ter que responder. Não eram usineiros de cana-açúcar a família dele, mas era o dono da filial da Globo. Em 89 ele era governador de Alagoas. Corria por fora da eleição contra Brizola, Luiz Inácio da Silva, um tal de Aloysio, que era um paulista, e um monte de outras pessoas, mas o Lula apareceu do nada como o Collor, e o Collor como uma resposta à entrada do Lula, que era do pessoal assaltante de bancos e sequestradores de senadores e tais. Mas no PT nessa época ainda estava assim, era o começo do declínio do PT. Conta toda a história, o pessoal da Petrobras, dos sindicatos e tal, e mesmo o pessoal da USP, né, que são parte dos mentores dele. Aí o José Dirceu queria ser presidente, mas só que ele era assaltante de banco, não sei se ele chegou a ser assaltante de banco, mas ele era o cara que foi para Cuba, estava por trás de era um dos mentores daquele, então ele não ia ser nunca presidente, ele precisava formar a margem dele. Então ele pegou o Lula, um cara manipulável, um cara que não tinha formação universitária nenhuma, mas era um tocador de bumbo e tal, pegou o Luiz Inácio da Silva e transformou ele no Lula. Então botou o primeiro governo, o segundo governo e tal, depois a gente vai ver em detalhe que eles foram eliminando todo o pessoal que podia ser concorrência ao Lula. Então foi o primeiro político criado pelos marqueteiros, né, que nem o Lula, né, que é uma criação dos marqueteiros. O Lula era um quebrador, quebrar o negócio da porta, não sei das quantas, todo movimento sem terra. Agora já nem mais fala em movimento sem terra, né? Foi mudando, o marqueteiro vai mudando e tal. Só que o problema é quando a pessoa começa a ficar velha, esclerosada, a coisa começa a complicar. E aí, como o governador de Alagoas, o Fernando Collor surgiu com a ideia do caçador de marajás, ou seja, ele copiou o modelo do Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros tinha televisão, era 60 e pouco, agora é a nova política, é a política dos marqueteiros, é a política de você forjar uma pessoa, que essa pessoa é uma figura de pública que aparece na Africana Silvio Santos e tal, e tem um grupo por trás. E esse grupo por trás é que governa e manipula e faz os jogos, tá certo? O da frente é só o marqueteiro. Então era o caçador de marajás, né? O que é o Jânio Quadros? Lembra o Jânio Quadros? O Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo, aí ele começou a demitir um monte de funcionário público, enxugar os cargos, não sei o que e tal, e entrou na política, varre, vassourinha, o povo mais não aguentando, não sei o que. Aí o Collor, que aconteceu no governo dele, aí no final do governo dele, aí ele começou a botar todo mundo para bater o ponto. Aí ele botava a Rede Globo lá para filmar, não sei se era combinado, e a fila de pessoal dobrava. Aí pegava os médicos, aí se metem 3, 4 empregos na justiça, tem 3, 4 os marajás. Aí surgem os marajás, aí depois o Lula começou, né, os privilegiados, as elites. É tudo slogan. Você forma slogan. Umas pessoas são mais perniciosas do país, outras são menos perniciosas do país, depende do grupo que está por trás.
Fernando Collor, então, ele surgiu como um segundo grupo ao grupo do José Sarney e tal, ao grupo tal, que ele ficava mudando de PFL, PMDB e tal. Hoje o MDB já é completamente, praticamente, não é tão... o pessoal não saiu daquela velha guarda toda ainda de lá, mas hoje, por exemplo, o MDB já está entrando um monte de gente, né, como senador lá, de Sergipe, tal, um monte de gente honesta, a ministra, esqueci o nome dela, tem um monte de gente junto com alguns ainda da velha guarda lá dentro, que é essa estrutura da política brasileira. Então, o Playboy metido a justiceiro, porque foi o avô materno, Lindolfo Collor, participou da Revolução de 31, eles eram, na verdade, gaúchos. Aí o avô dele foi nomeado como titular do Ministério do Trabalho e Indústria, aí participou da Revolução Constitucionalista, tal, né? E o Lindolfo criador da revista do Tico-Tico. Então tinha uma estrutura por trás, né? O Collor tinha uma certa estrutura por trás, só que era um playboy, já era da nossa geração. Nós vamos ver que a geração do PSDB que sucedeu ao Fernando Henrique Cardoso, tá certo? A geração playboy, isso é muito importante para a gente entender um fator que depois vai acontecer, que era do ACM, o papel do ACM tal, nessa história aí do filho do ACM, o ACM filho. Hora da fofoca. Foi a Globo que pôs ele no governo? Um alagoano querendo limpar o Brasil, agora descobri que ele era gaúcho, a família dele era gaúcho, depois ele mudou muito jovem tal, depois Globo tal. Mulherengo, playboy, casa da Dinda, mó farra em Brasília, então havia um monte de farra, tal, em Brasília. Depois vocês vão ver lá na frente que vai haver uma suspeita de lavagem de dólar, tal, e depois tem umas fofocas lá pra frente, né, de alguns nossos políticos, como era jovem, roqueiro, tal, foram os primeiros dos Beatles, tal, experimentar drogas, tal, e tem um dele que vai falecer, tem uma fofoca que faleceu por overdose de cocaína, não vou falar o nome dele ainda, fica para o próximo, para um ou dois episódios para frente. E aí veja que o Bolsonaro copiou exatamente o mesmo modelo, né? O que acontecia, lembra? Então vocês vão entender o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro para entender o Collor, porque que é uma de prover. Quem conhecia o Bolsonaro? Ninguém conhecia o Bolsonaro. Da onde surgiu o Bolsonaro? Um grupo, o Collor por trás e outras pessoas por trás, que é uma parte do Centrão, e agora tem tanto Centrão, 33 partidos, isso é uma zona total. Existe um Centrão, mas o Centrão não tem uma cara, o Centrão não tem uma estrutura. Aí o Bolsonaro, tal, a televisão, as corrupções do primeiro governo Lula, aí teve o Valério, aí o Petrolão, o Mensalão, tal, e a televisão inteira em cima disso. Da mesma forma, o Collor começou a botar lá o pessoal na fila, na frente, os marajás, o pessoal, o Lula aqui vai voltar os militares, tá? Porque esses aqui são sequestradores, tá? Os Estados Unidos não queriam sequestradores naquele momento, ó. Queria os sequestradores, tá, no governo. Então, tal, não sei o que. Então pusemos o Collor. Então veio de proveta. Ele veio lá de trás, tal. Veio de um partido, era o DN, a DRE, PRN, alguma coisa, Partido Revolucionário Nacional. Era mas não era Partido Republicano Nacional, tal, não era o Partido Revolucionário, tal. E veio as farras e tal. E o Bolsonaro foi assim, mesma coisa, ele pegou o cara e fez as mesmas coisas, tal. Nem vou falar do governo do Bolsonaro, porque o governo vai vir a Covid, detonou tudo, e não houve governo do Bolsonaro. Aí assassinaram a Nelly Franco e a Globo em cima. Quem que assassinou a Nelly Franco para o Bolsonaro não governar? Os oligarcas? A Globo não foi, mas o Globo usou. A esquerda, que a Globo está na esquerda inteira, né? Agora só tem LGBT lá e esse grupo dentro da Globo. Ó. Quem que foi que assassinou ela para acabar com o governo Bolsonaro? Bolsonaro, tá, engessaram ele. Que era o grupo de 1930 e tal. Mas na verdade quem era para ter entrado era para entrar o Brizola. A Globo tinha que botar o Brizola. Mas não botou o Brizola porque a Globo não é dono de toda a Globo. A Globo é dona da Globo de São Paulo, do Rio e tal, e aquela que é a Globo que a gente assiste. Mas existe uma outra Globo, com as outras propagandas que eu assistia lá no Nordeste, que faz lá toda a estrutura, lá em Alagoas, em Sergipe, na Paraíba, no Amazonas, em Roraima, o Acre e tal, as filiais. Então essas são as fofocas, por favor.
São fofocas. Mas a gente tem que entender essas fofocas para a gente entender Bolsonaro. Pega o Bolsonaro, era Collor. Surgiu do nada, tal, não sei o que, montado, tal. O Bolsonaro não teve Globo, foi a reveria da Globo, mas foi em cima dessas propagandas. Agora você começa a entender por que o Lula está falando aí o tempo inteiro agora, começa a falar que tem que prender o pessoal do celular, tem que prender não sei o que, e se tiver perdendo a eleição até o final do ano passado, vai estar falando em pena de morte. Por quê? Porque é o que está na mídia. E a única coisa que interessa para esses políticos é permanecer no poder. A única coisa que o Lula quer é permanecer no poder, não governa nada. É um grupo, o Lula só fica viajando para lá e para cá e fala, e fazendo propaganda, está fazendo propaganda política, isso é crime, tá certo? É crime, mas pode falar isso. Agora a verdade não se pode falar. Agora fazer propaganda política, não sendo na hora da política, pode fazer, porque ele tem que falar o que está na mídia, isso é marketagem. Então o Bolsonaro foi criado nessa história, né? Esse Bolsonaro tal, e o Collor de Mello. Ao mesmo modelo, tal, ali, tal, papapá, e o pessoal do Centrão. Em que situação o país se encontrava? Com uma hiperinflação, abastecimento voltando ao normal, uma baita recessão. A situação estava tão ruim em 1985, 7, que lá eu morava no Rio de Janeiro, vários nossos amigos físicos queriam abandonar a física, eu queria abandonar a física, tal, porque fazer física para quê? Nós éramos idealistas, nós éramos meio evangélicos, tá certo? Começa a Fórmula 1, Ayrton Senna, depois nesse governo houve os caras pintadas, tal. A única coisa boa que surgiu do Collor de Mello foi os caras pintadas e o Itamar Franco, desse grupo. Já tínhamos esquecidos, né, os militares, aí as prostitutas, era tão situação ruim lá no Rio de Janeiro, não havia nem turista. As prostitutas que ficavam nas esquinas, a gente ia almoçar, jantar, tal, eu e meus amigos, ir para os congressos, pessoas que iam visitar, depois que a gente saía, sobrava comida, as prostitutas iam para comer o resto de comida. Vocês têm uma ideia de como era a situação. Então eu não estou revoltado, tal, veja, eu tenho uma razão para estar revoltado. Pode botar na cadeia, melhor, eu estou com problema de saúde, não consigo pagar o meu seguro médico e tal, manda me matar. É o que você sabe fazer, tá certo? Se botar na prisão vai ser pior, porque aí eu vou conhecer o pessoal do Comando Vermelho e do PCC. O PT era uma mistura de assaltante de banco e ideologista. O PT nessa época só era oposição e fiscalização. Então era aquele PT, vamos votar no PT, tal, vamos vigiar, tal, não sei o quê. E aí o PT estava subindo, mas a elite do PT, o Erondi, essa turma que podia fazer oposição ao Lula e ao José Dirceu, estavam sendo todos minados. Veja, depois que você cria um Lula, como que é o Krishnamurti, depois que a teosofia criou o Krishnamurti, o Krishnamurti andou sozinho e foi embora, abandonou lá a teosofia, abandonou não sei o que, o Led Bitter e tal. Quando o PT criou o Lula, os idealistas, o Lula gostou de ser presidente e tal, e abandonou todo mundo e puxou o tapete, que nem o Putin. O Putin lá veio a primeira presidente, colocou um cara lá no lugar dele e tal, depois falou, não vou botar mais ninguém no meu lugar agora, eu sou o presidente eterno, daqui não preciso de um não sei o que, eu sou o presidente eterno. Na Venezuela, esse é o esquema, tá certo? Da fossilização do poder. Então nós vamos depois tratar disso tal, porque é muito importante as pessoas que estavam, tá? Porque o PT ajudou a derrubar o Collor, foi que era a oposição. E aí depois o Collor os grupos do Collor vai ser extremamente importante no impeachment da Dilma, tá certo? Na derrubar, e nos escândalos do PT. Só que havia os escândalos, como havia no Collor. Só que antigamente ninguém falava nada, isso era uma guerra. Foi uma guerra que o PT foi trazido e foi muito bom para isso nesse aspecto. Ó. Só que o PT jogou errado algumas cartas, uma, a da perpetuação do Lula. A segunda, uma outra cartas que eu vou colocar, que nos colocaram nessa situação de ingovernabilidade do país. Nossa, já estou com 14 minutos. Deixou o país com uma hiperinflação, segunda onda de suicídios. Então nessa época não era só os comerciantes que suicidavam pelo desabastecimento, não tinha mais dinheiro, mas eram os empresários. Depois nós vamos entender por quê. Cenário mundial, consolidação do ciclo asiático, a China preocupada em como ia anexar Hong Kong, Singapura será comunista, era um país capitalista. E aí começaram várias empresas a se mudar para a China. Então estava todo mundo de olho no Brasil, principalmente a China, para levar as nossas, a empresa Calói, a empresa de frigorífico, a empresa de ar-condicionado, tudo para levar para lá.
tá certo? Brasileiro é bonzinho. Ó. Primeiro representante do neoliberalismo no Brasil, seu governo foi marcado pela imitação do Plano Collor. Na verdade teve dois, Plano Collor 1 e 2. Plano de nacionalização, desestabilização e abertura do mercado nacional de importações. Então a gente brincava, né? A gente comprava carro, era Gol, tinha Fusca, Brasília, Opala, tal. E aí fala esse carro velho, tal, não sei o quê. Então houve um choque econômico. Esse choque econômico do Plano Collor é o Plano Collor. Foi anunciado em 90, logo que ele assumiu já veio o Plano Collor. Foi uma porrada no queixo e a população e a classe média foi para o nocaute. 80% de todos os depósitos no overnight, das contas correntes e poupanças, que excedem 50 mil, foram confiscados. Foram já por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade. Então, foi uma poupança que o povo brasileiro fez para o pessoal da política gastar. Certo? Então, houve um monte de processo, tal. Até no final do governo, no primeiro governo do FHC, todo mundo que tinha um pouco de dinheiro tal, tinha processo no governo recebendo esse dinheiro de volta com aquela merreca daquela correção monetária, que depois ainda o FHC cortou zero, tal, assim por diante. Mas como vocês veem, eu estou falando aqui, né, um computador, numa casa, tal, é porque nós, a classe média, nós somos que nem barata. Pode uma bomba nuclear que não mata barata, as baratas sobrevivem. Veja, para o Lula, para essa turma toda, nós somos baratas, para o Collor, tal, baratas. Eu não posso falar macaco, né? Porque eu não posso falar macaco, eu vou falar baratas. É a mesma. É só o nome que muda para lá. Tá certo? Substituição da moeda corrente cruzado novo pelo cruzeiro, a razão de 1 para 1, alargamento da base de incidência de imposto sobre operações financeiras, do IOF, congelamento de preços e salários, determinado pelo governo posteriormente. Então, veja, nós amávamos o Collor. Aumento de preço dos serviços públicos, eliminação de vários tipos de incentivos fiscais, indexação imediata dos impostos aplicados no dia por a posterior indexação, seguindo a inflação do período, liberação do câmbio, várias medidas de problema gradual abertura. Veja, isso aí matou o país. Depois vocês vão ver que os economistas que nós fomos chamados para cá, com a liberação do câmbio e tal, houve todo o ataque financeiro ao Brasil de compra e venda de dólar. Os judeus precisavam mandar dinheiro lá para fora, os lucros das empresas, tal, e aquelas empresas dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam tendo a Wall Street e tal, não sei o que. Nessa época tinha empresa nos Estados Unidos que sozinha tinha um PIB maior que o do Brasil e de muitos países do mundo. E esse pessoal ficava jogando com esse dinheiro. Extinção de vários institutos governamentais tal, e demissão de 360 mil funcionários públicos. E para a redução de mais de 300 milhões de gastos administrativos. Que tinha que fazer tal, mas não podia fazer desse jeito, tão rapidamente. Veja, você tem que ter um estelionato eleitoral, o que é? Você tem que fazer uma medida, depois você tem que ir liberando para as indústrias, fazer incentivo fiscal para a indústria e tal. Não, mas você tem que ganhar a eleição. Ou seja, eu tenho que cagar, não, tem eleição, mas eu preciso cagar, tem eleição, não, preciso cagar. E o cara vai comendo e vai ficando, o intestino vai enchendo, né? Passou a eleição, pode cagar, e você solta a merda toda e arrebenta tudo. Todos os planos, até o FHC, foi assim. E do FHC 1 para o FHC 2, de novo, aconteceu isso mesmo, aconteceu a mesma coisa na virada do FHC 1 para o FHC 2. Concentração de renda é difícil. Agora com o governo Lula, com a concentração de renda do governo Lula, eles colocam lá, vocês congelem isso aqui, faça a soma aqui, e nenhum desses aqui dá 100%. Alguns aproximam mais de 100%, outros não, para parecer que é tudo igual. Mas não foram todas iguais. Tudo camuflado, tá tudo adulterado. Nós somos o país dos prostitutos. Respeito à unidade individual, você podia falar mal dele e tal, ele tinha as motocicletas, a motoviada, era não sei da quantos, desempenho do PIB foi a primeira recessão da história, uma redução do PIB em 4,3% em 1990, distribuição de renda foi uma merda, sacrifício pessoal da nação, né? Agora, distribuição de carga e corrupção. Veja, até um momento a gente não sabia de nada. Até acontecer algum fato lá que o Pedro Collor de Mello se encheu com ele e abriu a boca. Então, em meados de 91, denúncias de irregularidades começaram a surgir na imprensa, com a relação aos amigos do presidente, a primeira dama, Rose Collor. Em entrevista à revista Veja, Pedro Collor, irmão do presidente, revelou o esquema de corrupção que envolveu o ex-tesoureiro de campanha Paulo César Faria, lembra que tinha Caixa 2, entre outros dados comprometedores. Então, só para terminar, a hora da fofoca, razões por trás do impeachment. Isso é fofoca, mas a gente tem que entender as fofocas,
para a gente entender a desestruturação de toda a estrutura do Senado, as leis que foram modificadas, que o PT ajudou a fazer isso para chegar no poder, e para entender as fofocas, para entender por que o ACM não era o ACM vilão tanto que a gente imagina, por que ele abandonou o FHC e entrou o Lula. Talvez que seja um modelo que o ACM tinha do sonho dele, que vai ter que fazer com alguns filhos de político de terceira geração, que nem de fazendeiros que se transformam em protetores e engenheiros agrônomos e tal, porque não tem como lutar com a oligarquia brasileira. Então temos que doutrinar os caras que nem doutrinaram o Lula, mas não na determinação do Lula, mas com pessoas que têm estrutura familiar, estrutura de poder e tal, que têm capacidade de enfrentar a China, enfrentar os Estados Unidos e assim por diante. PC, o lavador de dinheiro do grupo, era caixa 2 e muito mais que isso. Havia um amigo que tinha uma empresa de táxi aéreo em Miami que lavava dinheiro do tráfico, então era essa fofoca. A sociedade brasileira odiava ele, os empresários também, e os Estados Unidos deram a cara para levar o droga. Então esse era o PCC, que quando começou a ser pressionado, aí apareceu morto lá numa casa dele, e até hoje a gente não sabe se foi assassinado ou não, como vários outros assassinatos, tá certo? Ou não. O Collor era, esse aqui é o Pedro, tal, não sei o que, tal, do carro, tal, e a Tereza Collor. Então e aí começou os caras pintadas, tal, né? Corrupção, dinheiro, boato. O Collor transava com a Tereza Collor, né? Então todo mundo brincava a história nas universidades, na mídia, nas imprensas e na negócio, né? A Tereza, né? Assim, tem o programa, tinha a Tereza Collor. Ou depois era com o marido, que depois logo faleceu, tal, entrou no movimento tal, de limpeza do país, tal, não sei o que, saiu até na manchete, drama da família Collor, Tereza Collor, desabafo do casamento em crise e tal. Então eu paro por aqui, para vocês entenderem como é uma zona isso, como é uma zona esse país, e como nós chegamos no crime organizado mandando nesse país. Desde o Rio de Janeiro, o Collor estava meio envolvido com a Globo, estava envolvido no Rio de Janeiro, que era o tráfico de droga, e estava começando a surgir as milícias. Tá certo? Quando o Bolsonaro entrou, a primeira coisa, ele foi viajar para o exterior, para a Espanha, no avião estava lá um amigo dele, foi pego lá um oficial da aeronáutica, com drogas, que era para pegar, fazer dinheiro para pagar a campanha, né, provavelmente. Tudo bem, fofocas, né? A gente não sabe, mas tudo está ligado, você repete, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Isso aqui já está em 22 minutos, tem que terminar. Olha, são fofocas, para a gente entender como que o Pedro foi meter a boca, tal, qual era o do ACM Filho, por que Salvador, depois dos ACMs, virou o palco do crime organizado e assim por diante. Então a ACM não era tão ruim assim, né?